Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? Então, nós vamos estar falando sobre o tema glorificando a Deus, não somente na igreja. E aí nós separamos em 3 subtemas. Hoje a gente vai falar sobre glorificar a Deus em meio ao sofrimento. Amanhã pela manhã, o pastor Sandro estará falando sobre glorificar a Deus no mundo secular. E à noite eu estarei falando novamente sobre glorificando a Deus na família. Então a gente vai girar em torno desse tema de glorificar a Deus em algumas áreas ou momentos da nossa vida diferentes do que nós estamos acostumados a viver aqui na igreja. Esse tema foi escolhido pelo Ministério de Homens e de Mulheres para nos trazer à memória que a vida do cristão não é essa dicotomia, essa separação, né? De que aqui a gente canta, glorifica a Deus, exalta a Deus, e lá fora seria outro estilo de vida. Não. Glorificar a Deus é um estilo de vida. E aí a gente quer então pensar em outras áreas em que nós podemos glorificar o nosso bom Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó. Aí você vai manter aberto aí que nós vamos ler alguns textos. Amém? Vamos orar novamente. Deus nos abençoa com a Tua palavra, fala o nosso coração, alimenta nossas almas, edifica nossa vida, anima o nosso ser com a Tua presença, com a verdadeira esperança de estar contigo um dia. É no nome de Jesus que eu te oro. Amém. Então, meus queridos e amados irmãos, antes de a gente começar a ler o texto, eu queria dizer algumas premissas a respeito desse tema. Glorificando a Deus em meio ao sofrimento. Me arrisco a dizer que essa é uma das práticas mais difíceis da vida do cristão. Porque glorificar a Deus aqui no culto, ou quando tudo vai bem, é de boas, não é? Mas quando as coisas ficam ruins, quando a doença bate na porta, problemas financeiros, problemas no trabalho, a morte, a perda de alguns entes queridos, nesses momentos são bem difíceis glorificar a Deus, exaltar a Deus. Mas é uma das formas mais incríveis em que Deus se revela de forma gloriosa para a pessoa que sofre e para quem está ao redor dessa pessoa. É incrível como Deus se revela. No livro de Jó, nós vamos perceber que no final de todo o sofrimento de Jó, ele diz o que? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Então, no meio do sofrimento, Deus se revela de uma forma incrível. E isso afeta muito quem está ao nosso redor. Ontem eu fui para um velório de um cristão, e foi incrível como as pessoas falavam da doença que ele tinha, muito parecida com a doença de Jó, era da planta da cabeça até os pés, câncer de pele, e as pessoas falavam da dor dele, que era constante, o quanto ele estava sofrendo com dor. Em seguida, as pessoas falavam de como era incrível, como ele era feliz, como ele contagiava os outros com sua alegria. Eram 2 características que todo mundo falava. A doença dele, que ele vinha lutando há anos, era algo terrível, que gerava muita dor. Mas ninguém conseguia explicar a tamanha alegria que ele tinha em consolar as pessoas que iam visitá-lo. Não é incrível isso? Como Deus se revela, como Deus se faz conhecido no momento de dificuldade. Tanto para a pessoa que está sofrendo, como também para as pessoas que estão
ao redor. Eu, como conselheiro e como pastor, acompanho muitos sofrimentos. E confesso para vocês, assim como o velório de ontem, eu sou muito edificado. Não por causa da dor do outro, mas por ver o que Deus está fazendo ali. Nossa, Ele é tão presente, Ele é um Deus tão pessoal. Você vai vendo Ele agindo na vida daquelas pessoas que estão sofrendo ali. E você fica encantado com a obra que Ele está realizando em meio ao sofrimento. Como Ele está se fazendo conhecido, como Ele está se revelando. Glorificar a Deus sem dor também não é fácil. Às vezes, no momento de bonança, de grande alegria, nós nos afastamos do Senhor, não é? Contudo, na dor parece ser bem mais difícil. No livro de Jó, deixa claro que até Satanás concorda com tal premissa. Então vamos ler aqui o que Satanás vai falar a respeito de viver para a glória de Deus no meio do sofrimento. Então olha aí Jó, capítulo 1, a partir do verso 8, que o texto nos diz. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Ele está dizendo aqui, porventura Jó teme a Deus sem causa? Ele glorifica a Deus sem causa? Ele vive essa vida piedosa sem causa? Aí ele vai dizer, ele responde a sua própria pergunta dizendo que não. Tem um motivo pelo qual Deus, ou pelo qual Jó glorifica a Deus. Ele diz, verso 10: acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Então Satanás está dizendo o quê? Jó só vive para a tua glória, só é um homem piedoso, porque o Senhor abençoa a Jó. O Senhor abençoa esse homem de tal forma que tudo que ele toca vira ouro. Ele é um homem rico, bem-sucedido. O Senhor o cerca, o protege, o cerca de bens. Por isso que ele vive para a tua glória. E aí vem a resposta do Senhor para Satanás: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, ou melhor, Satanás ainda falando, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás propõe que, se Deus tirar o que Jó tem, se Deus tirar tudo que ele tem, o que Jó vai fazer? Vai continuar vivendo para a glória de Deus? Não. Ele vai blasfemar na face de Deus. Estão vendo? A premissa que eu falei de que é difícil glorificar a Deus em meio ao sofrimento, é como as pessoas do mundo pensam e é como Satanás pensa. Não tem como alguém viver para a glória de Deus no meio do sofrimento. É o natural da vida do ser humano. Por isso nos impressiona quando vamos visitar alguém em grande sofrimento e ele está glorificando a Deus, está feliz em Deus, está satisfeito do Senhor. A gente sai dali, nossa, como pode isso? Por isso nos encanta tanto, porque o normal da vida é nós olharmos para as pessoas que estão em sofrimento e acreditarmos que elas têm o direito de blasfemar contra Deus. E Satanás diz, tira tudo que ele tem e o Senhor vai ver como ele vai blasfemar na tua face. E aí Deus então
faz com que dá poder a Satanás para tirar tudo que Jó tem. E qual seria a resposta de Jó lá no verso 20 até o verso 22? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Talvez você não saiba o que Satanás fez com Jó. Quando Deus deu carta branca para ele, claro que Deus não faz isso com todo mundo, tá, gente? Fica tranquilo. Ele tem seus propósitos santos para isso, no seu relacionamento com os seus servos. Satanás pediu para Cirandal peneirar Pedro e Jesus disse o quê? Não. Mas nesse caso aqui, Deus disse, vai. Pode tocar o que ele tem. E aí, Satanás, quando vai tocar no que Jó tem, o que ele faz? Jó tinha 10 filhos. Quantos filhos ele matou? Matou os 10. Imagina a dor de um pai em perder um filho. Agora perder 10 de uma lapada só. Não dá nem para imaginar, né, irmãos? O natural da vida é o filho enterrar o pai. Quando acontece o contrário, é mais dolorido. É um negócio assim incrível. Quando você vê um pai enterrando um filho. A dor que é. Agora imagina 10. 10 de uma vez só. E aí, Jó, que era um homem rico, muito poderoso, agora perde toda a sua riqueza. Suas empresas quebram do dia para a noite. Um homem rico se torna pobre agora. Perde tudo que tinha. E a resposta que esse homem dá a Deus, quando vão chegando as notícias, né? Eu imagino, porque quando não estava terminando de dar a notícia, Jó, teus 10 filhos morreram. Aí, quando ele estava terminando, chegava o outro. Jó, os midianitas chegaram ali e roubaram todas as tuas ovelhas. Jó, isso aqui parecia aquele boxeador que está levando um soco atrás do outro, caindo. Pá, pá, até que ele é nocauteado. Eram as notícias ruins na vida de Jó. E quando ele então termina de ouvir todas as notícias ruins, ele diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Ei, irmãos, incrível, não é não? Imagina assim, acontece uma desgraça na tua vida e sabe o que tu faz? Tu adora. Nossa. Eu fico imaginando as pessoas olhando para Jó. Como assim? Esse cara está louco. Deve ser um perturbado mental. Recebeu esse horror de notícia e está adorando a Deus? Não dá para entender. Isso não é normal, concorda? Não é normal, claro que não é normal. Porque Jó faz parte de outro mundo, de outro reino. De fato não é normal. É a paz que excede todo entendimento, que guarda a mente e o coração dele em Cristo Jesus. É a confiança de que há um Deus soberano e sabe o que faz. Isso aqui, irmãos, talvez você pense que isso acontece com Jó. Não. Acontece com vários cristãos na história da igreja. A grande questão é, qual era o segredo deles? Pastor, porque quando eu olho para isso aqui e eu penso, não sei se vocês têm essa sensação, rapaz, se fosse comigo, não sei. Não é? Se fosse comigo, será? Será, meu Deus, que eu ia conseguir fazer isso que Jó fez? E aí você começa a olhar para Jó como uma figura assim, utópica, né? Difícil de acontecer. Não. Isso aqui acontece. No nosso tempo, conheci a história de um irmão que se envolveu num acidente, a sua filha sacou do carro. E já caiu morta lá, e aquela cena terrível. E foi incrível, as pessoas correndo para acudir, e ele pegou sua filha de joelhos, morta, e ele disse assim: Senhor, eu não estou entendendo nada, porque o Senhor fez isso, em lágrimas. Mas eu te adoro nesse momento, e declaro que Tu és bom,
glorificado seja o nome do Senhor. E as pessoas ficaram olhando ali, boquiabertas. Incrível, né? Como Deus é glorificado no sofrimento. O impacto que isso dá. No primeiro século, os cristãos eram jogados nas arenas para serem comidos por leões. Alguns eram feitos tochas humanas. Então Nero, ele queria que o espetáculo no Coliseu demorasse mais. E aí não tinha iluminação, então ele colocava cristãos pendurados em tocha, em umas varas, e aí ele queimava os cristãos. E era a diversão em Roma. Então as pessoas iam para a arquibancada para ver os cristãos sendo triturados pelas feras. E aí, o que acontecia? Essas pessoas começavam a adorar a Deus, a louvar a Deus, sendo comidas, sendo queimadas vivas. E isso trazia tanta glória para Deus, e Deus usava isso para salvar mais pessoas. E as pessoas que estavam nas arquibancadas, elas não entendiam aquilo. Como pode? Que Deus é esse que eles servem? Que no meio do sofrimento, eles estão adorando a esse Deus. E assim o Espírito Santo convencia mais pessoas nas arquibancadas para viverem para a glória de Deus. De tal forma que no segundo século, um homem chamado Tertuliano escreveu uma carta para o imperador dizendo: continue a nos matar, porque o sangue dos mártires é semente. Quando cai o sangue de um cristão lá no solo, e esse cristão morre, nascem 10 nas arquibancadas. Então continue a nos matar. Eram vidas em meio ao sofrimento, glorificando a Deus. E Deus usava isso para salvar mais pessoas, para glorificar mais ainda o seu nome. Agora, Satanás continua acreditando que ninguém consegue glorificar a Deus no sofrimento. Então primeiro ele diz, se o Senhor tocar nas coisas dele, ele vai blasfemar na tua cara. E aí Deus vai e diz, beleza, vai lá. E aí Jó dá essa resposta de adorar a Deus. Então Satanás foi muito envergonhado aqui. E aí ele então volta a questionar Deus. E o que ele diz agora no verso 3 do capítulo 2. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Ele continua a viver para a minha glória, embora você me incitasse a fazer isso. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Um novo desafio. Uma vez alguém disse para mim assim: rapaz, você pode perder tudo nessa vida, mas se você não perder a saúde, você vai conseguir trabalhar, não é? Como é que o pessoal diz no final do ano? Vai dar um feliz ano novo, saúde e paz, o resto a gente corre atrás, né? Então, as pessoas acreditam que se você perder as coisas, mas com saúde, você consegue continuar vivendo. Satanás, ele diz aqui o seguinte: qualquer homem na face da terra, qualquer ser humano que perder a saúde, ele blasfema de Deus. Porque o homem dá tudo pela sua vida. Dá tudo pela sua vida. Satanás, meus amados irmãos, acredita que para nós o que mais importa é essa vida. Sabiam? Por isso ele está dizendo, pele por pele, e o homem vai dar tudo o que tem pela sua vida, inclusive a sua integridade,
inclusive a sua santidade. E aí Deus então permite isso. E aqui está o X da questão desse assunto. Como glorificar a Deus em meio ao sofrimento. Como você olha para essa vida e o conforto dela, define sua atitude sobre a glória de Deus no meio do sofrimento. Então é como você encara isso. Veja a resposta da mulher de Jó. Então Jó vai ficar doente agora, de úlceras malignas da cabeça até a planta dos pés. Fica muito doente. Ele vai ficar fedendo, apodrecendo, não tem quem aguente chegar perto dele. E aí ele se rapa ali com cacos. Então, verso 9, sua mulher lhe disse, olha o que a mulher vai dizer, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Está vendo? Observaste meu servo Jó, homem íntegro. Satanás diz o quê? Pele por pele ele vai dar tudo que tem por sua vida. E a mulher diz, ainda você se mantém, conserva essa integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. A mulher de Jó, meus amados irmãos, ela acredita que o sofrimento me dá o direito de pecar contra Deus. Muitas pessoas hoje pensam assim, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Irmão, você não está mais vindo para a igreja. Irmão, você está irado contra Deus. Irmão, isso é que o senhor não sabe o que eu estou passando. Elas acreditam que o fato de estarem sofrendo lhes dão o direito de pecarem contra Deus. Mentira de Satanás. É nisso que Satanás acredita. É nisso que o mundo acredita. Por isso ele fala isso para Deus. Pele por pele, e o homem vai dar tudo o que ele tem por sua vida. O ponto aqui é um Deus chamado, Deus minúsculo, chamado conforto na vida. E aí você tem Deus na sua vida que serve a esse Deus. Então presta atenção. Na cabeça de Satanás e do mundo, o que importa de fato? A integridade, santidade, glória a Deus ou a vida? A vida. Por isso ele diz, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, ele dará por sua vida. O que é mais importante? É a vida. Não é isso que o mundo corre atrás? O conforto nessa vida, o tentar viver o bastante. Então Deus, ele se tornou algo descartável, que serve só para abençoar a minha vida. E Satanás está dizendo, o que o Senhor faz por Jó, abençoando a vida dele, dando saúde a ele, se o Senhor tirar isso, ele vai blasfemar na sua cara. E é o conselho da mulher de Jó, blasfema contra esse teu Deus, e morre. Quem é Deus para você, meu irmão? É aquele que serve você para você ter uma vida boa, de conforto, saudável. Então Deus é um meio para você alcançar o que realmente você ama. Por isso algumas pessoas negociam sua fé facilmente. Quando as coisas não acontecem do jeito que elas gostariam que acontecesse, elas abandonam o Senhor. Deixam de congregar, deixam de adorar a Deus, deixam de servir a Deus, porque Deus não está servindo a ela como ela espera. Deus não é a coisa mais importante. Deus não está no fim ali, a glória dele. Eu faço o que faço não por causa de Deus e da sua glória. Eu faço o que faço, eu quero o que eu quero, por causa do amor que eu tenho pela vida e pelo conforto
a ela. Inclusive, alguns de nós vêm para o culto, não por causa de Deus, mas por causa da bênção de Deus. Preferimos adorar a provisão do que o provedor. E assim o ser humano tem vivido, e infelizmente, essa praga adentrou na igreja do Senhor. Por isso, muitos cristãos não sabem hoje glorificar a Deus no sofrimento. Não dão testemunho, não têm fé, não têm esperança. Por quê? Porque nunca tiveram um relacionamento real com Deus. Não entenderam quem é o Senhor. É a teologia da mulher de Jó. Se vai tudo bem, legal, glorifica a Deus. Se vai tudo mal, blasfema contra Ele. Essa é a teologia da prosperidade, dos coaches e tudo mais. E alguns de nós, mesmo não sendo adeptos da teologia da prosperidade, mas sorrateiramente vivemos assim. Logo desanimamos, logo perdemos a esperança. Por quê? Porque as coisas não estão caminhando bem. Porque Deus não está fazendo o seu papel direito. Já pensou? A resposta de Jó, ela é fundamentada no conhecimento de que Deus é soberano. Então, Jó responde à sua mulher, mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido de Deus o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ou seja, Deus é soberano, foi Ele que deu isso aqui a gente, é Ele que está dando isso aqui agora, Ele está no controle. Então a resposta dele, a sua segurança está de que Deus sabe o que está fazendo. Por isso tal resposta. Como diria Calvino ao perder seu filho pequeno, o que me consola é saber que Deus também é Pai e sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Ele tem seus propósitos santos. E deixa eu dizer uma coisa, nem sempre nós vamos entender, porque nossa mente é finita. E o Deus a quem nós servimos é infinito. Jó, no capítulo 42, do verso 1, ele diz, ali quando ele se arrepende, ele diz assim: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então, para Jó, todo o sofrimento que ele está passando, Deus está no controle. Irmãos, isso aqui é libertador. É incrível saber disso aqui. Porque, pensando em Jó, o coitado de Jó, ele nem imagina que Satanás está desafiando Deus. Ele nem imagina isso. Ele nem sabe o que Deus quer refinar no caráter santo dele. Ele não sabe. Ele nem sabe que Deus quer revelar para ele. É tanto que depois ele vai dar umas escorregadas, por falta desse conhecimento. Mas saber disso, que Deus é soberano, que Ele está no controle, nós não estamos entregues ao acaso. Quando uma doença nos alcança, não é porque Deus cochilou, e aí essa doença nos pegou, e Deus não fez seu trabalho direito. Não. Deus está no controle, regendo todas as coisas, de acordo com a sua vontade. E acredite, fazendo que tudo coopere para o nosso bem, para nos fazer a imagem do seu Filho, para darmos mais glória ao nome dEle. Então, sempre um conselho que eu dou: no meio do sofrimento, não foque em como sair dele. Não estou dizendo que isso que você não vai tratar, não vai tomar remédio, entenda, não é isso. Mas se preocupe em como glorificar a Deus em meio a esse sofrimento, em perceber o que Deus está revelando a respeito dele mesmo, em crescer em intimidade com Deus. Jó dá essa resposta fundamentada também no conhecimento de que a esperança em Deus não se resume a essa vida. E aqui a gente volta para o X da questão.
você olha para essa vida e para a vida após aqui. É o que Jó faz. E é o que Paulo faz, é o que os primeiros cristãos fizeram e todos os cristãos fazem. Esse é o ponto, meus amados irmãos. Esse é o triunfo do cristianismo. É olhar para outra vida. Olha comigo aí o capítulo 19, para isso ficar mais claro. Jó, em meio ao seu sofrimento, sem entender porque estava passando por isso. Alguns comentários vão dizer que aqui ele chega ao ápice da sua fé, nessa declaração. Algo que conforta muito meu coração. Jó, capítulo 19, verso 22. Porque me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Aleluia. É aqui que está o X da questão, meus amados irmãos. Não, nós não vivemos para essa vida buscando o conforto dela. Não. Essa vida, ela vai ter dores, por N razões. Às vezes por consequência do nosso pecado, às vezes por consequência do pecado de outros. Às vezes por causa de que vivemos num mundo caído, num mundo quebrado, por causa do pecado de Adão, que foi o nosso representante ali no Éden. Estamos num mundo maldito. É o curso natural da vida. Nós vamos morrer. Tudo aqui caminha para a morte. E aí vem a mensagem do Evangelho, que nos promete o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, vai lá vocês, que deu para... Opa, mas tem o que, irmãos? A vida eterna. Mas tenham a vida eterna. Quando nós evangelizamos as pessoas, do que nós falamos? Ei, vem para Cristo, vai ter uma vida boa, tu não vai ter doença, é assim? Não, isso aí fica lá na prosperidade, nessa teologia podre. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz é o que? A nova aliança inaugurada com o seu sangue é que nós vamos receber perdão dos nossos pecados. É que nós seremos aceitos por Deus e não fulminados por sua santidade. É que não viveremos eternamente no inferno, mas viveremos eternamente na presença dEle, onde há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o triunfo do Santo Evangelho. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele vai se levantar. O meu corpo, que está se deteriorando, vai ser revestido. Agora células glorificadas. A terra vai dar conta. Cada célula vai se reunir ali. E ele na pele dele, com os olhos dele e não o outro, vai ver o seu Redentor. Ele está dizendo, eu queria poder escrever isso aqui, registrar. Porque eu sei como é que vai terminar essa história. Meu Redentor vive. Quando eu morrer, perdendo todo o conforto e saúde, e todos nós estamos caminhando para isso, Ele vai dar um jeito nisso. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, mesmo que morra, viverão. Isso alegra você? Você que está aqui não é um cristão.
Essa é a proposta do Evangelho, te dá vida eterna, em meio ao sofrimento dessa vida. Você vai morrer, eu vou morrer, se o arrebatamento não acontecer. Mas todos nós seremos ressuscitados, para viver eternamente. Se isso não te fascina, se isso não te encanta, você ainda não é um regenerado. Você ainda não conhece o Senhor. Por isso, quando você perde coisas dessa vida, quando essa vida não está como você planejou, você perde o fascínio por Deus. Porque nenhuma doença, nenhum sofrimento, nenhuma perda altera o que Jesus fez por mim na cruz, concorda? Nada disso altera a minha eternidade, concorda? Nada disso. Eu ainda tenho um motivo para glorificar a Deus. Então esse é o X da questão, é como você olha para isso. O salmista, apaixonado por Deus, no Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A Tua graça é melhor do que a vida. Irmãos, Satanás disse, pele por pele o homem dará tudo por sua vida. Não Jó, não os cristãos, porque nós encontramos algo que é melhor do que a vida. Nós encontramos o nosso Redentor, o nosso Salvador, e podemos dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque a graça que nos alcançou, ela é mais deliciosa do que essa vida. Essa vida é limitada, cheia de dores, ela vai findar, mas o que a graça nos proporciona é eterno. Por isso Paulo vai dizer em Atos 20, 24, em nada eu tenho a vida por preciosa, contanto que eu cumpra cabalmente o ministério que recebi do Senhor, para eu cumprir como devo fazer. Ah, meus amados irmãos, essas verdades, elas precisam ser avivadas nos nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 17, Paulo vai olhar para a sua tribulação, que o irmão Theo leu. Você sabe o que é ser 5 vezes açoitado, levar 5 quarentenas menos uma, dos romanos? Na 20ª chicotada, você perdia o controle do sistema excretor. Você se urinava todo, se defecava todo. A lei romana, ela dizia que nenhuma pessoa podia levar mais de uma quarentena, porque era completamente desumano. O chicote tinha 3 bolas de chumbo e 3 pedaços de ossos. Cada chicotada eram como se fossem 3 marteladas e 3 navalhadas. Cortes terríveis. Sabe por que eles davam 40 menos 1? Para não quebrar a lei. Porque se Paulo levasse 40, ele não podia levar outra. Ele levou 5 de 39. Fustigado com varas. Sabe como era isso? Era vários pedaços de varas amarradas nas costas. Toma. Aí ele olha para todo esse sofrimento, e olha que ele sofreu muito. Ele diz assim, por isso eu não desanimo, porque a minha leve e momentânea tribulação produz para mim um peso de glória muito excelente, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, aqui nessa vida, e sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais.
As que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E sabemos que se a nossa casa desse tabernáculo terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso, almejamos por sermos revestidos da habitação celestial, se não desfalecermos. E aí? É assim para você? É assim que você vive? A maioria de nós não. Por isso a gente desanima com tanta pouca coisa. A gente perde o encanto pelo Senhor, pela igreja. E essas verdades aqui? Imagine se a gente passasse pelo sofrimento de Jó, de Paulo. Ah, meus amados irmãos, nós precisamos crer na mensagem do verdadeiro evangelho. Nos denominamos uma igreja saudável, que prega o verdadeiro evangelho. Pois bem, vamos vivê-lo. Vamos viver para a glória de Deus em meio ao sofrimento. Para quando as pessoas ficarem boquiabertas conosco, como assim? Você está feliz assim? Você está satisfeito em Deus assim? Sim, está doendo, a lágrima está descendo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Asaf, ele vai dizer ainda que o meu coração desfaleça, falando da sua morte. O Senhor vai me receber na glória, e é isso que importa. Se der tudo errado aqui, ei, eu tenho um Redentor, Ele vai dar um jeito nisso. O pior que pode me acontecer, que o mundo pode fazer comigo, uma doença, é me matar, mas o meu Redentor vive, e por fim, Ele vai me levantar. Por fim, Ele vai me ressuscitar. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a proposta maravilhosa da graça de Deus. A vida eterna para você de graça. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para isso. E agora olhando para a cruz, para o meu Cristo crucificado, aquele que padeceu por mim, eu consigo sofrer as dores desse mundo caído, sem tirar os olhos dele, confiando de que um dia ele vai me ressuscitar, para eu viver com ele eternamente. Falamos muito de Paulo. Pastor, como é que terminou a vida de Paulo? A tradição diz que Paulo foi espedaçado. Cortaram ele em pedacinhos, arrancaram a cabeça e... Como é que foi o final da sua vida? O que ele falou? Quais foram as suas últimas palavras escritas? Vai lá em 2 Timóteo. Timóteo estava desanimado. E Paulo então escreve para ele, para animá-lo. Ao falar tudo isso, meu amado irmão, eu quero dizer para você que se você passa por momentos de desânimo, não é porque você não é um cristão, entenda isso. Jó foi forte, suportou, disse o que disse, mas ele também encontrou momentos difíceis na caminhada dele, que Deus teve que exortá-lo. Então sim, nós passamos por momentos de desânimo, mas a gente precisa voltar e lembrar do Evangelho. A primeira vez que eu quase ia perdendo a minha esposa, e às vezes eu pensava assim, era um negócio muito forte, eu ficava, se eu perder a minha esposa um dia, a minha vida vai ficar sem sentido. Como é que eu vou ser pastor? Como é que eu vou continuar, sabe? Era um negócio tão louco, um ídolo, que eu ficava... Aí isso me perturbava, tantas vezes por outra eu sonhava, ela me deixando, me abandonando. Era um negócio assim, maluco. E no parto da Ruth, quase que eu a perdi. Eu lembro que a primeira vez que ela encontrou uns nódulos no seio,
E ela me ligou, estava no trabalho, ela me falou do exame. E aí, nesse dia eu cheguei em casa, ela ainda estava na faculdade. E eu fiquei me imaginando a minha vida sem ela, e eu caí em prantos ali. E eu disse para Deus, Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Estão entendendo como o negócio era... E essas verdades aqui onde estavam? Você não consegue vê-las. E a mensagem da cruz. Não estou dizendo aqui que você deve ser alguém que não ame sua esposa. Não, não é isso. É que a sua vida não deve se resumir a isso. E para mim foi muito difícil. E aí depois veio o parto. E lá foi complicado. Quando eu a vi desfalecer, os médicos preocupados. E aí eu fui ao banheiro. E ali eu chorei, né? Porque eu não chorava na frente dela. E aí eu disse, Deus, eu estou pronto. Se o Senhor quiser levá-la, eu estou pronto para viver para Ti e para a Tua glória sem ela. Foi difícil. E claro, não quero viver isso. Mas eu tenho que lembrar a mim mesmo que o meu Redentor vive. E que a minha vida com Ele e o Evangelho não se resume ao meu lar, à minha esposa, aos meus filhos, à minha igreja. Não. Ao meu ministério. Não. O que Cristo fez por mim na cruz supera todas as expectativas aqui na terra. Está muito além disso. Veja o que Paulo vai dizer. Capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 9. Olha só a situação do apóstolo no fim de sua vida. No 6 ele diz, Timóteo, estou morrendo, estou sendo oferecido por libação, sacrifício, estão me derramando já. E aí no verso 9 ele diz, ei, vem depressa, Timóteo, procura vir depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil ao ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Lembra que Paulo está preso no fim de sua vida, sabe que vai morrer, e essa prisão não é como a outra prisão, que era uma casa ali, confortável e tal, não, era um buraco. Era um buraco lá, com umas grades e tal, e quando chovia, excrementos, caia tudo lá dentro. Por isso o frio e pediram a capa. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que fim de vida trágico, irmãos, não é? Você já pensou você viver para o Evangelho como Paulo viveu, sofrer por ele e terminar assim? Na expressão do cearense, pastor Vladimir, a gente diria, morreu como um cachorro velho abandonado, sem valor nenhum. Será que ele se via assim? Será que era assim? Não. Ele continua, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Todos me abandonaram, mas o meu Deus, o meu Salvador estava lá. Irmãos, o nosso Senhor nunca nos abandona. Ele sempre está conosco. Pode ser o fim da vida, Asaf vai dizer, quando eu morrer, quando eu partir daqui, Ele vai me receber na glória. Vocês lembram da morte de Estevão? É incrível o que o texto diz. Que Jesus, que está sentado à destra de Deus Pai, se levanta para receber o seu servo. Isso vai acontecer com todos nós.
Vamos ouvir dele: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Estaremos realizando o sonho da nossa vida. Aquilo porque tanto choramos e vivemos e almejamos vai acontecer. O Senhor o assiste. E ele continua dizendo no verso 18 agora. Continuando o verso 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para onde? Aleluia. Não importa o quanto nós vamos sofrer aqui, e de que doença vamos morrer, o Senhor nos livrará de toda obra maligna e nos levará a salvo para o seu reino celestial. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, você tem que terminar a sua vida em meio ao sofrimento, como Paulo termina esse texto. Ele está morrendo. Ele sabe que não vai demorar mais. Por isso ele diz: Timóteo, vem depressa. O Senhor vai me levar a salvo para o seu reino celestial. E como é que o texto termina? Vocês. De novo, né? A ele. Pronto, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Todo mundo decorou? Vamos lá. A ele. Quanto sofrimento na vida de Paulo. Mas ele olhava para onde? Para o reino celestial, não atentando nós nas coisas que se veem. Por isso ele termina glorificando a Deus em meio ao sofrimento. Aqui é a chave. É entender o que o Senhor fez na cruz do Calvário, é entender o Evangelho. O que Ele conquistou para nós lá na cruz. Qual é a promessa que nós temos na mão? Qual é a promessa? É a promessa de que Ele vai nos guiar a salvo para o seu reino celestial. Então se Ele vai fazer isso, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora isso tem que ser real na sua vida. Você tem que acreditar nisso, porque se você não acreditar, você é um perdido caminhando para o inferno. Se isso não te alegra, não faz sentido para você, você ainda não é um regenerado. Você não entendeu nada do Evangelho. Se você ama somente essa vida e as coisas dessa vida, você é um perdido. Por favor, se alegre. Sim, em meio à dor. Faça como Paulo, diga a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Todos me abandonaram. Ninguém foi ao meu favor. Estou entregue nas mãos desses homens. Eles vão já me matar. Estou sendo derramado, Timóteo, como libação. Mas o Senhor vai me levar a salvo, Timóteo, para o seu reino celestial. Por isso, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Que Deus incrível. Essa é a esperança do cristão, irmãos. Essa é a nossa esperança. Quando a morte bater a nossa porta, quando as dores baterem a nossa porta, vamos seguir firmes, confiando de que Ele está nos levando a salvo para o seu reino celestial.
como diria um puritano que estava morrendo queimado, e os irmãos tristes, ele diz: ânimo, irmãos, porque hoje eu vou cear com o Senhor. Ânimo. Acreditemos, irmãos. Isso que é verdade, é real. Por favor, no meu velório, pode chorar, mas lembrem disso. Lembrem que eu estou com o meu Salvador, e eu sonhei com isso desde os meus 13 anos. Eu quero muito abraçá-lo pessoalmente, agradecê-lo, o que ele fez por mim na cruz. Então, quando ele me chamar, se alegrem comigo. Como diria Calvino, é até estranho, enquanto eu choro, Calvino diz, eu choro, ele está feliz, falando do seu filho. Enquanto nós choramos quando um cristão parte, ele está feliz, sem dor, sem doença, na presença do seu Salvador. Imagina o encontro. Quando nós olhamos para o cristão, como diria o pastor Genuan, não, ele não morreu, ele foi promovido a estar com o seu Salvador. É isso que o Evangelho promete. Por isso ele é superior a qualquer outra coisa. Por isso o cristão é um tipo de raça superior. Porque nada pode tirar isso dele. Nada pode matar a sua esperança. São as promessas do seu Salvador, que vive e reina para todos sempre. E ele vai se levantar. E nós o veremos assim como ele é. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa promessa incrível que temos em mãos. De um dia estar contigo. Obrigado porque estávamos caminhando para o inferno, sem esperança, buscando as coisas dessa vida, e o teu santo Evangelho nos alcançou. E agora, diferente daqueles que vivem sem ti, nós temos esperança. Podemos nos agarrar a isso, confiadamente, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Podemos debochar da morte, dizer para ele: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória do nosso Salvador. O triunfo do nosso Salvador também será o nosso triunfo sobre a morte. E assim viveremos eternamente com o Senhor. Obrigado, Deus, porque somente aqueles que creem em ti não precisam temer a morte, aquilo que apavora todos os homens, como diz a tua palavra. Nós fomos libertos da escravidão que apavora todos os homens. Nós não precisamos mais temer, porque o nosso Deus nos levará salvo para o seu reino celestial. Por isso a ti, Senhor, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Nos dá a graça de, em meio ao sofrimento, em meio às dores dessa vida, glorificar o Senhor, testemunhar do Senhor, da nossa fé no Evangelho Santo que nos salvou. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.